Olá, povo de Deus, sábado 22 de março de 2025, a segunda semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Miqueias 7, de 14 a 15, 18 a 20, Lucas 15, de 1 a 3, 11, 32. Miqueias tem apenas 7 capítulos bem curtos, com 105 versículos. Por isso é mais bem entendido se gastarmos um tempinho para ler o livro na totalidade. Apesar de Miqueias ter atuado entre 740 a 700 a.C., vemos alusões ao exílio babilônico e à restauração, indicando assim que houve a atualização do texto. Trata-se de um profeta bem rústico e direto. Assistiu à queda da Samaria e faz profecias tanto em relação ao Reino do Norte quanto ao Reino do Sul. Foi contemporâneo do primeiro Isaías na época do rei Acás. A Bíblia, na tradução da CNBB, destaca, dentre os temas específicos do profeta, a preocupação de Miqueias com a injustiça no campo. Diz que o profeta revela sua preocupação com os que estão perdendo seus bens, suas propriedades, tornando-se presas dos poderosos, das autoridades civis e militares, sacerdotes e falsos profetas. Ressalta que Miqueias tem convicção de que Deus não fica indiferente e que intervirá mesmo contra seu povo. Miqueias não se refere às potências estrangeiras, pois se concentra na crítica interna ao seu próprio povo. A proposta de Miqueias passa por 3 perspectivas: respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar com Deus. O texto de hoje é do último capítulo, que apresenta uma liturgia da esperança, onde Deus vem em socorro do povo por causa de sua imensa misericórdia. Assim, Miqueias destaca a bondade de Deus, que é inigualável. Qual é o Deus que, como tu, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto de sua propriedade? Não se obstina na sua cólera, porque prefere a bondade. Uma vez mais terá compaixão de nós, apagará nossas iniquidades e lançará nossos pecados no fundo do mar. Mostrará a tua fidelidade a Jacó e a tua bondade a Abraão, como juraste a nossos pais, desde os tempos antigos. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Lucas 15, de 1 a 3, de 11 a 32. Estamos hoje com a leitura de uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, embora seja só de Lucas, isto é, não aparece nem em Marcos e nem em Mateus. Embora todos a chamem de parábola do filho pródigo, ela poderia se chamar do pai misericordioso, do pai de seus 2 filhos, ou parábola do pai bom, ou ainda do filho perdido e reencontrado, pois esses títulos não fazem parte do texto revelado. Essa parábola é precedida por outras 2, a da ovelha perdida e da moeda perdida, que, junto com a de hoje, formam as chamadas parábolas da misericórdia, do capítulo 15 de Lucas. As 3 parábolas surgiram como uma reação de Jesus a fariseus e escribas, que julgam a postura dele de relacionar-se, de dialogar, de ter comunhão com pessoas tidas pela sociedade da época como de má fama, pecadoras ou impuras. A parábola de hoje é muito rica em significado e permite abordar temas como o juízo frente aos perdidos de hoje, a intolerância, o fundamentalismo, o moralismo,
relacionamentos humanos, consumismo e suas vítimas, a reconciliação na família humana, a discriminação, inclusão e exclusão, a alegria, a graça de Deus que acolhe a todos e todas, etc. Pode-se parar numa longa análise sobre cada um dos três personagens principais, o pai, o filho pródigo e o filho mais velho. Jesus, com estas parábolas, nos passa a melhor imagem de Deus que poderíamos ter. Imaginemos que o filho tratou o pai como morto, pois lhe pediu adiantado a herança. O pai teria tudo para deserdar o filho absolutamente, mas nada disso. Nunca se esqueceu dele e quando volta humilhado, faz tanta festa que nem dá tempo de manifestar sua humilhação. O pai nem gasta tempo para ouvir a declaração de arrependimento do filho, evitando que se humilhe ainda mais. Corre atrás do filho e o acolhe com beijos e abraços. Dá uma tremenda festa que envolve toda a vizinhança. Coloca anel e sandália nos pés do filho, restituindo-lhe assim sua dignidade. Dessa forma, Jesus passa aos seus ouvintes, que Lucas deixa claro no começo do capítulo 15, ao dizer: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. E depois desta parábola vão murmurar ainda mais, pois é um verdadeiro escândalo para os fundamentalistas guardadores da lei que o pai faça festa com um filho perdido, que gastou seus bens com prostitutas, sem antes exigir que passe por um ritual de purificação, que faça solenemente sua declaração de pedido de perdão e, pior ainda, que lhe impõe alguns castigos. Essa imagem do pai passada por Jesus é por demais escandalosa para os moralistas de ontem e de hoje. Nossas comunidades estão cheias de fiscais da moral, cobrando dos pecadores públicos uma série de condições para participarem das atividades da igreja e, sobretudo, para engrossarem a fila da comunhão eucarística. O Pai revelado por Jesus não segue os critérios da lei, da moral dos homens, dos rituais de purificação exigidos por fariseus e escribas. Se conseguíssemos passar essa imagem de Deus aos pecadores que se afastaram de nossas comunidades, envergonhados por seus pecados, quem sabe eles voltariam e se sentiriam em casa no seio de nossas comunidades. Como diz o teólogo Pagola, desde o início, fariseus e escribas ficaram desconcertados ao ouvirem essa parábola de Jesus. Que tipo de pai era esse que não impunha sua autoridade? Como podia consentir na sem-vergonhice de um filho que pedia para repartir a herança antes da sua morte? Como podia dividir sua propriedade, pondo em perigo o futuro de sua família? O pai não agia nem como patrão nem como patriarca que deveria zelar pelo bem de sua família. Parecia mais uma mãe que procura proteger e defender seu filho da vergonha e da desonra. Jesus ainda revela que o pai tem também carinho pelos fariseus e escribas, representados na parábola pelo filho mais velho. Mostra-se um pai paciente para ouvir as acusações deles e os trata com ternura, convidando-os a entrar na festa também. Jesus queria todos os filhos sentados à mesma mesa
para saborear o melhor bocado da festa, ou seja, o manjar preparado por Deus para todos os seus filhos e filhas. A parábola de Jesus termina sem nos contar se o filho mais velho, homem honesto e trabalhador, de vida correta e organizada, mas de coração duro e ressentido, se ele aceitou a proposta do pai. Parece nos indicar a frustração do pai que não conseguiu reunir todos os seus filhos para a festa da reconciliação, da vida nova. Por outro lado, do jeito que a parábola termina, sem nos contar a decisão do filho mais velho, deixa a porta aberta para todos. O pai continua com o coração escancarado, com anel, sandália e túnica de sobra, para quando os filhos mais velhos amolecerem o coração e aceitarem o convite para a festa. Um beijo no seu coração.